Oi, gente. Acho que começou a gravar agora. Então, bom, vamos aqui para mais uma aula, né, do nosso cursinho. Essa aula eu vou resolver um exercício da FUVEST de 2017. É sobre logaritmo, tá? Já para dar uma, bom, um spoilerzinho para vocês, né, sobre logaritmo. Então, a gente tem aqui o nosso enunciado. Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue, até atingir a concentração nula, varia com o tempo de acordo com a seguinte relação. Então, a gente vai ter aqui a relação, né? A gente sabe que o C de T é igual a 400 menos K log de AT mais um na base 3. Então, ok, a gente sabe que vai ser essa relação. E a gente sabe também que o T vai ser dado em horas, como está escrito aqui. E o nosso C, ele é miligrama por litro, tá? E as constantes A e K são positivas. Então, também é uma informação importante para a gente guardar. Tudo bem, então. Na letra A, tá pedindo qual a concentração do analgésico no instante inicial T igual a zero. Eu sugiro agora que vocês pausassem para, né, testarem, assim, se vocês sabem fazer, tentar alguma coisa. E aí vocês depois tentam de novo, né? Então, eu vou começar. Espero que vocês estão pausados para tentar fazer. Mas também, se não. Ok. Então, tá falando qual é a concentração do analgésico no instante T igual a zero. Então, tá falando assim, a concentração a gente viu com o nosso C, né? Então, para T igual a zero, qual é o valor do nosso C? Basicamente, isso que tá perguntando. Aí a gente, então, vai substituir na fórmula, né? A gente vai ver que o C de zero vai ser igual a 400, e aí a gente vai fazer o quê? Vai substituir tudo que for T, a gente vai colocar zero. Então, vai ser 400 menos K vezes log. Nossa senhora, calma, eu escrevi log muito feio. É porque eu não sou muito acostumada, acho que eu já falei isso em alguma aula, eu não sou muito acostumada a fazer online, mas enfim. K vezes o log de A vezes zero mais um na base 3. Zero porque, né, eu falei que a gente vai substituir T igual a zero. Isso aqui, então, a gente tem que vai para zero, né? Porque o número do zero é zero. Então, isso aqui a gente tem que vai ser 400 menos K log de um na base 3. Eu vou fazer então agora um rascunhozinho, né, pra gente pensar como calcular isso, tá? Então, aqui essa área vai ser de rascunho, tá, gente? Aqui eu vou fazer pra rascunho, tá? Você vê aqui, rascunho. Então, a gente tem que... O log de um na base 3 eu vou chamar de x. Então, isso aqui é verdade se só se um 3 elevado a x for igual a um. Como a gente sabe, para qualquer número elevado a zero dá um, né? Então, a gente tem que 3 elevado a zero é igual a um. Portanto, nosso x vale zero. Se o nosso x vale zero, então significa que o log de um na base 3 vale zero, tá? Porque a gente chamou isso aqui de x. Aqui. Deixa eu ver se dá para contar com o mouse. Entendeu? A gente chamou isso de x. Então, a gente tem que o nosso c de zero vai ser igual a 400 menos k vezes zero, que dá zero. 400 menos zero, no caso, né? Então, a gente tem que o nosso c de zero é igual a 400. Ok? Então, a gente chegou no número 400. Voltando na pergunta, estava falando qual a concentração do analgésico no instante inicial T. Então, nossa resposta, a gente viu que é 400, mas o que que eu sugiro que vocês façam na segunda fase da FUVEST? Sempre dá uma resposta completa. Eles vão avaliar o português, assim, independente da sua área, entendeu? Então, é muito importante que você mantenha uma formalidade ali. Então, o que eu faria seria, eu responderia falando assim, então, ó, a pergunta foi, qual a concentração de analgésico? Você fala, para o instante inicial, né? Instante
inicial T igual a zero, a concentração, pode falar ou concentração, assim, pode responder, né? Ou concentração só, ou também se quiser falar concentração do analgésico, concentração do analgésico é de. Aí vocês vão colocar os 400, que foi a nossa resposta que a gente achou. Mas muito importante lembrar da unidade de medida, tá, gente? Então, como a gente viu aqui, C tá em função de mg por litro. Então, a gente vai colocar aqui 400 miligramas por litro, tá? Muito importante. Então, o que que o avaliador ele vai pensar, né? Ele vai ver tanto a sua organização, assim, ele vai ver se você acertou a matemática, vai ver sua organização, vai ver se seu português tá bom, a sua resposta tá completa. Então, sempre é importante a gente tentar deixar bem claro o que que a gente pensou e ainda deixar na resposta algo mais explícito, né? Então, essa é a nossa letra A. Agora, para a nossa letra B, tá querendo saber as constantes A e K, sabendo que no instante T igual a 2, a nossa concentração é metade do que a gente achou inicialmente. E no instante T igual a 8, a concentração foi nula. Então, bom, no final a gente vai ter um sistema, né, gente? Porque ele tá dando para você qual é o valor para dois tempos. Então, vamos substituir aqui, né? A gente tem, então, que o nosso C para T igual a 2 seria a metade de T igual a zero, né? O C de T igual a zero, que a gente achou na letra A, que é 400. Então, a gente sabe que isso aqui vale 200. Só que a gente também tem como fazer a fórmula, né? C de 2, que é o C igual a 2, a gente também sabe que é 400 menos K log de 2A, tá? Ou A vezes 2, enfim, mais um na base 3. Ou seja, a gente sabe, juntando essas informações, que 200 é igual a 400 menos K log de 2A mais um na base 3. Acompanharam? Tá? Passando para outro lado, né? Então, ficaria que 200 é igual a K log de 2A mais um na base 3. Ok, então isso foi a nosso, calma, isso era pra ser uma bolinha. Isso foi então a nossa primeira coisinha que a gente achou. Vamos agora, a nossa primeira, perdão, nossa primeira informação. Vamos agora então para a segunda, para um t igual a 8, né? Então a gente viu aqui que o nosso c de t igual a 8 é zero. E também substituindo na fórmula, o nosso c de 8 é igual a 400 menos k log de 8A, ou A vezes 8, né? Mais um na base 3, tá? E aí também, novamente, juntando as informações, a gente tem que zero é igual a 400 menos k log de 8A mais um na base 3. Então, 400 é igual a k log de 8A mais um na base 3. Tá bom, gente? Eu só passei para outro lado, acho que isso ficou claro, né? Acho que deu para acompanhar essa ideia. Então, a gente vai chegar num sistema, como eu falei, né? A gente chega nesse sistema que 200 é igual a K log de 2A mais um na base 3 e 400 é igual a K log de 3, não, log de 8A mais um, perdão, na base 3, tá? É, Então, o que que a gente pode olhar? A gente olha para essa equação e a gente pode perceber que uma é o dobro da outra, né? Então, eu vou dividir pela metade, tá?
Ou, assim, vocês podem explicar isso um pouco melhor na hora da prova. Não sei também como vocês fazem, se vocês tiverem outro jeito, mas o que dá para fazer é dividir uma pela outra. Ou você fala que isso, então, a gente chega aqui o nosso K log de 8a mais um na base 3 é igual a duas vezes o K de log de 2a mais um na base 3, tá? Isso dá para vocês explicarem melhor, assim, do jeito que vocês preferirem, fica a critério de vocês. Mas acho que deu para entender a ideia, né? É, Isso aqui fica muito bom pra gente, porque a gente pode cortar os Ks, o que fica muito útil, né? A gente corta. Ah, mas a gente não queria descobrir o K? Queríamos, mas assim, eliminando o K, a gente pode descobrir o A. E aí depois a gente volta na equação, tá bom, gente? Então, a gente tem aqui que... calma. A gente vai ter aqui, então, que log de 8a mais um na base 3 é igual a duas vezes o log de 2a mais um na base 3. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma propriedade do logaritmo em que ela fala assim, por exemplo, duas vezes o log de x é igual ao log de x ao quadrado. Acho que vocês lembram disso, né? Então é o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que o log de 8a mais um na base 3 é igual ao log de 2a mais um ao quadrado na base 3. Tá, gente? Eu só apliquei essa propriedade, assim. Quando você desce o expoente, chama a propriedade do tombo. Eu não sei se tem um nome para quando você volta, mas é uma propriedade, tá? Enfim. E aí isso também fica muito bom, porque daí a gente pode, então, cortar os logaritmos. E não vai ter que trabalhar com logaritmo, que já facilita bastante coisa. Então, a gente tem que 8a mais um vai ser igual a 2a mais um ao quadrado. Eu vou abrir aqui, tá, gente? Então, vai ser quadrado do primeiro, que é 4a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4a, mais o quadrado do segundo, que vai dar 1. Aí também ótimo que dá pra gente cortar esses uns, né? Porque, como tem do mesmo lado, não vai alterar na equação. Então, a gente chega que 8a é igual a 4a ao quadrado mais 4a. Vou passar o 8a para outro lado, então vai ter que zero é igual a 4a ao quadrado, menos, perdão, ia escrever mais já, menos 4a, tá? Isso aqui é porque a gente vai fazer 4a menos 8a, e vai dar menos 4a. Dá pra fazer por fator comum, que eu acho que é mais fácil. Já esqueci o nome. Então, calma, que eu já escrevi errado. Então, a gente vai tirar por fator comum aqui 4a, tá? E aí, aqui, então, vai dar a, e aqui vai dar 1, ok? Zero é igual a isso. Então, 4a é igual a zero, ou a menos 1 é igual a zero. A é igual a zero não convém muito pra gente, porque se o A for zero, independente, o T vai ser sempre zero, entendeu? O valor de. O, va- Deixa eu ver como eu vou explicar. Se o A for zero, o valor do T vai dar sempre. O valor do log de AT mais um vai dar sempre o mesmo, entendeu? Vai dar sempre log de um. Então não tem muito como A ser zero, porque o T nessa equação não mudaria o valor, e a gente viu que o T muda o valor de C. Então, acho que vocês entenderam, não dá muito pra gente usar A igual a zero. Sem contar que o enunciado fala que o A é positivo. E, bom, zero não é um número positivo, entende? Então, vocês também podiam justificar isso na hora da prova. Então, a gente tem que o A vai ser zero ou vai ser um. E o nosso um, então, é a nossa resposta. A gente tem que o A vale um. Agora, eu vou voltar nas equações. Vou chamar essa aqui de equação um e essa aqui de equação 2. E eu vou substituir o A na equação um, tá bom, gente? Então, a equação um falava que 200 é igual a K log de 2a mais um, então é 2 vezes um mais um na base 3, que isso aqui, então, é
K vezes o log de 3 na base 3. Ótimo, né? Porque isso vale um. Não sei se vocês lembram também, mas eu vou fazer um rascunhozinho aqui para mostrar que vale um. Aí vocês podem fazer na hora da prova também, né? É, como eu falei, gente, eu acho que é muito importante na hora da prova vocês explicarem tudo o que vocês estão pensando mesmo, tá? Então, deixar tudo muito bem explicado. Então, eu vou chamar aqui de X. Assim, então, acho que vale na hora fazer um esbocinho para explicar, por mais que isso seja meio óbvio, porque é uma propriedade também, né? A gente vai ter que 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 1, né? Então, o nosso x vai valer 1, tá? Então, a gente sabe que 200 é igual a k vezes 1. Então, k é igual a 200. Então, o que que a gente achou? Deixa eu ver se eu consigo subir. A gente achou que o nosso a vale 1 e o nosso k vale 200, tá? E aí, como eu falei, resposta completa é sempre bom, né? Então, a gente vai e escreve aqui os valores das constantes. É assim, calma. Isso aqui, na verdade, é o que eu responderia. Claro que vocês têm a opinião de vocês, se vocês. Mas o que eu recomendo é escrever cada vez mais completo, o mais completo possível. Então, os valores das constantes A e K são, respectivamente, 1, né, que a gente achou aqui, e 200, tá? E é assim que eu resolveria esse exercício e, enfim, uma possível resolução aí, né, para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado, vocês tenham entendido qualquer coisa. Só reforçando, tentar cada vez explicar mais explicar tudo o que você pensou. Sempre importante, né? Sempre bom e fazer uma resposta completa. E é isso, gente. Boa sorte pro vestibular, tá bom? Podem contar comigo. Se vocês quiserem me chamar, vocês têm meu número no grupo. Se quiserem me chamar, tirar dúvida de alguma coisa, pode falar comigo. E é isso, boa sorte. E obrigada por ter assistido a aula.